Pastor Marco Feliciano, muito indignado, fala sobre Bolsonaro ter sido barrado por Alexandre de Moraes na posse do presidente americano Donald Trump. Ele cita também Fernando Haddad, que atacou jornalistas ao vivo. Não é segredo para ninguém que estamos vivendo dias difíceis, tempos estranhos na nossa nação, onde, por exemplo, algumas decisões de grandes autoridades nos assustam. Veja a última. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve o seu pedido negado para comparecer à posse do presidente Donald Trump. Algo que deveria ser visto como orgulho para toda a nação brasileira parece se tornar alvo de uma vingança que possivelmente trará consequências. Sinceramente, os que falam em pacificar o país fazem e agem totalmente ao contrário. Estão incendiando, colocando fogo no parquinho. Que o ministro do STF tem poder, todos nós já sabemos. Tem um que demonstra isso todo dia. Mas será que não há ninguém para aconselhá-lo? Será que não há ninguém para mostrar a ele que esse não é o melhor caminho? Eu pergunto aos meus irmãos brasileiros, onde está a justiça? 2 pesos e 2 medidas? Eu cito aqui Maquiavel, aos amigos do rei, exceções e favores, mas aos desconhecidos e inimigos, nada além do que o rigor da lei. É o que está acontecendo. Em 2021, quando Lula, que havia sido condenado a 25 anos de prisão em 2 processos na Lava Jato, ele viajou livremente pela Europa, pelo mundo, tudo isso enquanto ele recorria do seu processo em liberdade. Já Bolsonaro não pode ir à posse do presidente da nação mais poderosa do mundo sem ter sido condenado em nada. Isso me leva a uma reflexão importante. Que mensagem estamos enviando ao mundo democrático, ao mundo livre? De um lado, vemos um ex-presidente que não tem quaisquer processos transitados em julgado, que não representa perigo algum e que tem endereço fixo. Ele foi barrado de participar de um evento, dos mais poderosos e importantes eventos do mundo, que representaria um importante gesto diplomático para nós brasileiros. Do outro, uma pessoa que carregava graves condenações foi autorizada a circular como embaixador da sua própria narrativa. Não se pode transformar o exercício da justiça em algo que pareça pessoal ou direcionado. Afinal, quando a imparcialidade deixa de ser perseguida, quem perde é o Brasil, que pode ser isolado e enfraquecido no cenário internacional. A justiça não deve ser um campo de batalha política, mas um alicerce para a paz e a harmonia entre as pessoas. Dia 16 de janeiro de 2025 ficará marcado na história como um dos mais tristes capítulos para quem ainda acredita na democracia. Estamos vivendo uma guerra sombria, uma batalha onde a verdade é manipulada e os inimigos da liberdade são pintados como heróis. Eu termino dizendo, Bolsonaro foi barrado, mas a verdade que ele representa não será... Só pode ser brincadeira essa declaração do ministro da Fazenda. Assista aí. Um lado não quer contenção de gasto, o outro não quer pagar imposto. Aí fica difícil, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, a esquerda não quer conter gasto, como é que fecha as contas? Quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a direita não quer impostos e a esquerda não quer diminuir gastos, ele se vitimiza de maneira pueril e infantil, como que dizendo assim, então não há solução, gente. Horas, ministro, o governo de Vossa Excelência é de esquerda, então a culpa não é da direita que não quer mais impostos. Aliás, ministro, eu pergunto, será que alguém no Brasil quer mais impostos? Os eleitores da esquerda querem mais impostos? Eu vou responder. Quem votou em Lula não quer mais impostos. E quem não votou em Lula também não quer mais impostos, e ponto final. Então a solução para este problema, senhor ministro, é muito simples. Vocês são governo, vocês são de esquerda, vocês são socialistas, vocês são comunistas, vocês não querem cortar os gastos supérfluos, vocês estão gastando mais, vocês querem continuar furando o teto de gastos públicos do Brasil. Sempre foi assim, senhor Haddad. A direita assume o governo por um tempo e arruma a casa. Aí vocês da esquerda, em uma fração de segundos, desarrumam a casa com um sorriso maquiavélico no rosto, sorrindo ainda. Vocês são irresponsáveis. Veja, povo brasileiro, é muito simples entender isso. Imagine que o Brasil é como uma grande casa e o pai da família, que aqui representa o governo, percebe que as contas estão descontroladas e a casa vai à falência. Ele pode escolher um dos 2 caminhos. Primeiro, cortar os gastos na carne, cortar o que não é prioridade, cortar o que é supérfluo, ou fazer com que aqueles que trabalham em casa para manter a casa funcionando, trabalhem 2, 3 vezes mais. É isso. E o que é que você faria?
Eu tenho certeza que você está dizendo, pastor, eu não quero trabalhar mais do que eu já trabalho, então eu quero cortar os gastos. Exatamente, o que você faria era isso, mas o governo não quer fazer isso. O que é que Haddad e o governo petista faz? Escolhe sobrecarregar o povo com mais impostos, deixando de corrigir os erros e os excessos internos. Isso não é justiça, isso é abuso. Um governo que sabe administrar não precisa cobrar mais, senhor Haddad. Ele faz melhor com aquilo que já tem. Deixa eu dar uma lição aqui para o senhor. O senhor lembra de um governo de um tal Jair Bolsonaro? Pois bem, nesse governo, diversas medidas de redução de impostos foram implementadas. Houve redução linear de 25% nas alíquotas do IPI para diversos produtos e, posteriormente, senhor Haddad, foi ampliada para 35% de redução. Houve redução das alíquotas de importação para produtos de informática. O senhor se lembra disso, senhor Haddad? Houve redução das alíquotas de produto de telecomunicações e de bens capital também. Houve isenção de tributos federais sobre combustíveis, incluindo gasolina, etanol e diesel. Lembra? Tudo isso para conter a alta dos preços e aliviar a inflação naquele momento. Houve redução a zero das alíquotas de impostos federais sobre o gás de cozinha, buscando diminuir o custo para os consumidores. E olha só, apesar de tudo isso, dessas reduções e das desonerações, a arrecadação federal cresceu, senhor Haddad. Cresceu, diminuiu impostos e cresceu a arrecadação. Em 2021, a arrecadação brasileira totalizou 1,878 bilhões, o maior valor registrado até então. No período de janeiro a maio de 2022, a arrecadação brasileira somou 908 bilhões de reais, representando o melhor resultado desde 1995. Vocês podem não gostar da direita, podem até odiar a mim, Marco Feliciano, mas mesmo assim eu termino esse vídeo dizendo a vocês assim, olha, vou dar a vocês uma oportunidade de falar uma coisa que deve estar entalada na garganta de vocês. Que saudades do governo Bolsonaro. Na entrevista de Fernando Haddad à CNN, ele ficou visivelmente constrangido. Não conseguiu dar uma resposta objetiva à jornalista e o que ele fez? Simples, jogou a culpa na imprensa. Sim, mas é a mesma imprensa que protege Lula e o PT. E agora, ela também se torna vilã, culpada por não conseguir informar a população corretamente. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. Realmente inacreditável, já deu, né? Mas o espetáculo não parou por aí não. A jornalista foi direta. O mercado não acredita, o investidor não acredita, a população não acredita no governo. E Haddad, perdido, resolve atacar quem o questiona. Como se o problema, pessoal, fosse o mensageiro e não a mensagem. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita. Vide... E o grande desfecho? A cereja do bolo? Tudo isso ainda é culpa do Bolsonaro, disse Haddad. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Afinal, por que assumir responsabilidades quando se pode usar o ex-presidente como bode expiatório eterno? Parece que para o governo Lula não importa se a crise é financeira, sanitária ou moral. A resposta irá sempre a mesma. Foi culpa do Bolsonaro. Enquanto isso, o Brasil segue à deriva, sem rumo, como um governo que se preocupa mais em construir narrativas do que soluções. Fica aqui a pergunta: até quando os brasileiros vão comprar essa desculpa batida? Porque, sinceramente, até o mercado financeiro já cansou. Compartilhe esse vídeo.